Olá, minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindo, bem-vinda ao canal. Eu sou a Luana Cristina e hoje a gente começa a nossa aula 1 sobre educação especial inclusiva, certo? Com base na bibliografia oficial do processo seletivo simplificado do Estado de São Paulo. Essa é uma aula completa, acessível e acolhedora, para te ajudar a entender o que os principais autores e documentos, dizem sobre inclusão nas escolas públicas. Aqui você vai ver os principais nomes da área, ideias centrais de cada obra e como tudo isso aparece na prática escolar, certo? Bom, vamos começar com uma autora importantíssima, que é a Carline Borges. Ela fala sobre o AE, que é o atendimento educacional especializado, e sabe qual é o ponto forte da ideia dela? Que o AE não deve acontecer separado da escola comum, mas sim junto com ela, como parte do dia a dia, da sala de aula. Nada de excluir o aluno com deficiência e colocá-lo em outro horário longe dos colegas. Por exemplo, é um exemplo muito prático, imaginar um professor de apoio que trabalha ao lado do professor da sala regular, ajudando com adaptações e recursos. Isso é inclusão real? Vamos pensar. E aí, no final de tudo, da conclusão, aí eu vou falar para vocês responder a pergunta, beleza? Bom, o AE precisa estar dentro do projeto político-pedagógico, da escola e da proposta curricular. Isso faz parte de tudo, E não é um ou mais, Agora vamos à obra da querida Rosita Edlin Carvalho. Olha só. Chamada Educação. Olá, minha gente linda, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal. Eu sou a Luana Cristina e hoje a gente começa a nossa aula 1 sobre educação especial inclusiva, com base na bibliografia oficial do processo seletivo simplificado do Estado de São Paulo, 2025. Bom, essa é uma aula completa, acessível e acolhedora, para te ajudar a entender o que os principais autores e documentos dizem sobre a inclusão nas escolas públicas. Aqui você vai ver os principais nomes da área e ideias centrais, de cada obra. E como tudo isso aparece na prática escolar. E vamos começar com uma autora importantíssima, que é a Carline Borges. Ela fala sobre o AE, o atendimento educacional especializado. E sabe qual é o ponto forte da ideia dela? E aí? Que o AE não deve acontecer separado da escola comum, mas sim junto com ela, como parte do dia a dia da sala de aula. Nada de excluir o aluno, com deficiência e colocá-la em outro horário, por exemplo, longe dos colegas, Um exemplo muito prático, que eu vou passar aqui uma pergunta para vocês aqui pensar, até no final eu vou dar essa resposta para vocês, tá? Conclusão de todo o conteúdo. Imagina um professor de apoio que trabalha ao lado do professor da sala regular, ajudando com adaptações, recursos. Isso é inclusão real? E aí? Vamos pensar. E o AE precisa estar dentro do projeto político pedagógico da escola e
da proposta curricular, faz parte de tudo e não é um a mais, né? Isso que ela fala. Bom, agora vamos à obra da querida Rosita Edley Carvalho, chamada Educação Inclusiva com os Pingos nos Is. Ela fala, ela vai direto ao ponto, né? Ela vai direto ao ponto, ela esclarece os mitos sobre a inclusão, né? E aí ela diz assim que inclusão não é um favor, é um direito de todos, né? E ela apresenta 5 condições básicas para que a inclusão aconteça, né, de verdade, né, que são 5, né, 5 condições básicas, que é a formação, vocês vão ver aqui do ladinho, ó, formação de professores, currículo flexível, gestão participativa e recursos adequados e mudança cultural, né? Ou seja, todo mundo precisa estar envolvido, escola, comunidade, professores e governo, certo? Aí vem um trio super prático. Bom, voltei. Aí vem um trio super prático que contexto o que o fazer, né? Segunda-feira pela manhã, né? Esse título é ótimo, né? Porque é isso que a gente quer saber, o que fazer na prática, né? E o que eu farei na segunda-feira pela manhã é o que fazemos na prática. E eles dão, né? Os autores, eles dão essas dicas concretas, né? Para trabalhar em sala de aula com os nossos alunos, né? Como, por exemplo, o planejamento semanal inclusivo, né? A comunicação alternativa, né? O apoio, né? Entre pares, adaptações simples e possíveis, né? Isso tudo para garantir que o aluno participe das aulas de verdade, né? E não só esteja presente, né? E é muito claro que não podia faltar Maria Teresa Egler Mantuan, uma das maiores referências no Brasil, né? Na obra dela, né, que é Inclusão Escolar, o que é e por quê, como fazer. Ela traz uma definição linda de inclusão, né? Participar plenamente da escola com direito à aprendizagem e à convivência, né? Ela aborda, né, os 3 pilares da inclusão, que é o teórico, o político e o prático. Ela defende o planejamento universal, que já nasce pensando na diversidade, né? E junto com Preto e o Arantes, né? Ela também organiza uma obra com pontos e contrapontos sobre a inclusão. Eles reconhecem que há dificuldade como falta de formação e sobrecarga docente, né? Mas defendem que a inclusão é o único caminho justo e possível, né? Nossa. E outro autor, né, que é essencial é o Marcos Mazzotta, que ele conta a história da educação especial no Brasil, né? Primeiro, né, tivemos a fase da tutela, antes dos anos 70. Depois veio a institucionalização, né, que é o anos de 70 a 200. Depois, só então chegamos à inclusão com o PNE, que é o Plano Nacional da Educação de 2001, né? E o Mazzotta mostra que, apesar das leis e políticas, ainda há muitos desafios na prática. E isso falta muito investimento. Formação, igualdade entre regiões. Isso que ele fala, né? Dá uma pausa. Ela também escreveu junto com Villaronga e Zerbato, né, sobre o ensino colaborativo, né? A ideia é linda,
2 professores, um da educação comum e outra da educação especial. Planejam o ensino juntos, né? Dividindo os saberes, né? Práticas e responsabilidade, né? Esse trabalho em dupla fortalece o quê? A inclusão, melhora o ensino, né? E dá suporte real ao aluno, né? E agora vamos, o que dizem do Duo? O que eles falam sobre o Duo, né? Que é o desenho universal para aprendizagem, né? Trazido por Rodrigo, né? Mendes, né? É uma forma de planejar, né? Para todas, né? Desde o início, né? Sem precisar adaptar depois, né? Isso baseia, isso é baseia, né? Baseado na neurociência, né? O DUA, né, se apoia em 3 redes do cérebro, né, que é o reconhecimento, o que o aluno entende, estratégia, né, como ele age, a afetividade afetiva, né, como ele se motiva, né. Isso se traduz em múltiplas formas de apresentar, né, um conteúdo, né, diversas formas de demonstrar aprendizagem, né? Diferentes formas de engajar, né, o aluno, né? É, com ferramentas digitais ajuda muito nisso, né? E por fim, um autor que inspira, né? Um autor inspirador, né? Que é o Romeu Kazumi Sasaki, que ele amplia, né? A ideia de inclusão, né? Para além da escola. Isso, né, fala de uma sociedade para todos, né, sem segregação e com acessibilidade atitudinal, comunicacional, pedagógica e tecnológica, né? E voltando, respondendo aquela perguntinha lá do início da nossa aula, que a verdadeira inclusão é aquela que começa na escola, mas se espalha pela cidade, pelo trabalho, né, pelo transporte, pelo lazer também, né? E então, vamos para o resumo, né? O resumo da aula, né? Aqui o resumo do AE, que deve estar dentro da escola comum, Borges, né? Inclusão é um direito, não favor. Práticas concretas fazem a diferença. Inclusão e participação real. E existe desafios, mas vale a pena, né? Isso Mantoan fala, né? Mantoan, né? As políticas existem, mas ainda são desiguais, né? Precisamos mais prática e menos discurso, né? Ensino colaborativo é caminho forte, né? E o Dual, que é o planeja para todos, é um planejamento para todos desde o início, né? O Dual é isso, né? E inclusão deve acontecer em toda a sociedade, todo ambiente escolar e toda a sociedade. Isso o Sasaki fala, né? E aí, gostaram da nossa primeira aula? Gostaram? Gostou, né, gente, da nossa primeira aula, né? Se esse conteúdo, né, te ajudou, né? Já deixa um like aí, né, por favor, né? Se inscreve no canal e compartilha com quem também está estudando também, né? E, no, e nos próximos vídeos vamos aprofundar nas legislações, nos documentos oficiais e práticas inclusivas na escola pública, né? Porque a inclusão não é só um conteúdo, né, de prova, né? É um compromisso com uma educação justa, humana e para todos, né? Te vejo na próxima aula. Até lá! Bom, voltei. Aí vem o trio super prático, que com o texto, o que o fazer, né? Segunda-feira pela manhã, né? Esse título é ótimo, né? Porque é isso que a gente quer saber, o que fazer na prática, né? E o que eu farei na segunda-feira pela manhã é o que fazemos na prática. E eles dão, né? Os autores, eles dão essas dicas concretas, né?
para trabalhar em sala de aula com os nossos alunos, né? Como, por exemplo, o planejamento semanal inclusivo, né? A comunicação alternativa, né? O apoio, né? Entre pares, adaptações simples e possíveis, né? Isso tudo para garantir que o aluno participe das aulas de verdade, né? E não só esteja presente, né? E é muito claro que não podia faltar Maria Teresa Egler Mantuan, uma das maiores referências no Brasil, né? Na obra dela, né, que é Inclusão Escolar, o que é e por quê, como fazer. Ela traz uma definição linda de inclusão, né? Participar plenamente da escola com direito à aprendizagem e à convivência, né? Ela aborda, né, os 3 pilares da inclusão, que é o teórico, político e o prático. Ela defende o planejamento universal, que já nasce pensando na diversidade, né? E junto com Preto e o Arantes, né? Ela também organiza uma obra com pontos e contrapontos sobre a inclusão. Eles reconhecem que há dificuldade como falta de formação e sobrecarga docente, né? Mas defendem que a inclusão é o único caminho justo e possível, né? Nossa. E outro autor, né, que é essencial é o Marcos Mazzotta, que ele conta a história da educação especial no Brasil, né? Primeiro, né, tivemos a fase da tutela, antes dos anos 70. Depois veio a, a institucionalização, né, que é o anos de 70 a 200. Depois, só então chegamos à inclusão com o PNE, que é o Plano Nacional da Educação de 2001, né? E o Mazzotta mostra que, apesar das leis e políticas, ainda há muitos desafios na prática. E isso falta muito investimento. Formação, igualdade entre regiões. Isso que ele fala, né? Dá uma pausa.